A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia e hoje nós estaremos lendo os capítulos 4, 5 e 6 do livro de Esdras, amém? Lembrando sempre que a versão que nós estamos usando é a versão Almeida, Revista e Atualizada. Vamos lá então? Capítulo 4. Ouvindo os adversários de Judá e de Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificaram o templo do Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhe disseram: Deixai-nos nós edificar convosco, porque como vós buscaremos ao vosso Deus, como também lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Hadon, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de família lhes responderam: Nada tendes conosco na edificação da casa do nosso Deus, nós mesmos sozinhos edificamos. Então eles diziam que eles sozinhos edificariam a casa ao Senhor, o Deus de Israel, como ordenou Ciro, o rei da Pérsia. Então os agentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-nos no edificar. Alugaram contra eles conselheiros que frustrarem os seus planos. Olha que coisa terrível, né, irmãos? Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. No princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabeel e outros dos seus companheiros lhe escreveram. A carta estava escrita em caracteres aramaicos e em língua siríaca. Reum, comandante de Sinzai, o escrivão, escreveram contra Jerusalém uma carta ao rei Artaxerxes. Escreveu Reum, comandante de Sinzai, escrivão, e outros companheiros dinaitas, afarsaquitas, tarpelitas, arfacitas, arquevitas, babilônicos, susanitas, deavitas e elamitas, e outros povos que de grande é afamado Osnapar transportou e fez habitar na cidade de Samaria, e os outros aquém do Eufrates. Eis que o teor da carta endereçada ao rei Artaxerxes: os teus servos, os homens, daquém do Eufrates, em tal tempo, seja conhecido do rei que os judeus que subiram e que vieram a nós a Jerusalém, eles estão reedificando aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando seus muros e reparando seus fundamentos. Saiba ainda, ó rei, que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, então eles não pagarão os direitos, os impostos e os pedágios, assim causarão prejuízos ao rei. Agora, pois, como nós, assalariados do rei, não nos convém ver a desonra dele, por isso mandamos dar-lhe esse aviso, a fim de que se busque no livro das crônicas dos seus pais, e nele achará o rei, e saberá que aquela cidade foi rebelde e danosa aos reis e às províncias, que nela tinha havido rebeliões. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, sucederá que não terá posse das terras deste lado do Eufrates. Então respondeu o rei a Reum, o comandante, a Sinzai, o escrivão, e aos seus companheiros que habitam em Samaria, como aos restantes que estão além do Eufrates: paz. A carta que nos enviaste foi distintivamente lida na minha presença, ordenando eu buscaram e acharam que, nos tempos antigos, aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebeliões e montins. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do Eufrates dominaram em todo lugar, e se lhe pagaram direitos, impostos e pedágios. Agora, pois, dai ordem, a fim de que eles, homens, parem o trabalho e não se edifiquem naquela cidade, a não ser com autorização minha. Guardai-vos e não sejais remissos dessas coisas, porque há de crescer o dano em prejuízo dos reis. Depois de lida a cópia da carta do rei Artaxerxes perante Reum, Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e de mão armada os forçaram a parar a obra. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Então veja aqui, os inimigos se levantaram contra a obra, irmãos, para parar a obra. Então, fique
atento com isso. Agora o capítulo de número 5. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Saltiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus os ajudavam. Neste tempo veio a eles Tatenai, governador da Quém do Eufrates, e Setar-Bozenai e os seus companheiros, e ali lhe perguntaram: quem vos deu ordem para reedificares esta casa e restaurares este muro? Perguntaram-lhe mais: e quais são os nomes dos homens que constroem este edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dario e viesse a resposta por carta sobre isso. Eis a cópia da carta de que Tatenai, governador da Quém do Eufrates, com Setar-Bozenai e os seus companheiros e os afarsaquitas que estavam deste lado do rio, enviaram ao rei Dario, na qual lhe deram uma relação escrita do modo seguinte: ao rei Dario toda a paz. Seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, a casa do grande Deus, a qual se edifica com grandes pedras, madeira, e que está pondo nas paredes. A obra se vai fazendo com diligência e se adianta em suas mãos. Perguntamos aos anciãos, assim lhes dissemos: quem vos deu ordem para retificares essa casa e restaurares este muro? Demais disto é esta casa que restaurares este muro? Demais disto lhes perguntamos também pelo seu nome, para declararmos, para que pudéssemos escrever os nomes dos homens que estão entre eles, entre os chefes. Esta foi a resposta que nos deram: nós somos servos de Deus, do Deus dos céus e da terra, e reedificaremos a casa que há muitos anos fora construída, a qual o grande rei de Israel edificou e terminou. Mas depois que nossos pais provocaram a ira do Deus dos céus, ele nos entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu essa casa e transportou o povo para a Babilônia. Porém Ciro, rei da Babilônia, no seu primeiro ano, deu ordem para que esta casa de Deus se reedificasse. Também os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor levara do templo que estava em Jerusalém, os meteu no templo de Babilônia. O rei Ciro os retirou de lá e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeara governador, e lhe disse: toma estes utensílios e vai e leva-os ao templo de Jerusalém e faz reedificar a casa de Deus no lugar. Então veio o edito de Sesbazar e lançou os fundamentos da casa de Deus, o qual está em Jerusalém, e daí para cá está edificando e ainda não está acabado. Agora, pois, parece bem ao rei que busque nos arquivos reais da Babilônia se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar a casa de Deus em Jerusalém, e sobre isto faça o rei saber a sua vontade. Então veja que Ageu e Zacarias, irmãos, eles também são considerados profetas pós-exílios. Então aqui no capítulo 5 já relata eles aqui, né, profetizando da parte de Deus, animando o povo para retomar a construção do templo. Capítulo 6. Então o rei Dario deu ordem e uma busca se fez nos arquivos da Babilônia, onde se guardavam os documentos. Em Acmetá, na fortaleza que está na província da Média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim: o rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto com respeito à casa de Deus em Jerusalém, que deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. Seus fundamentos serão firmes, e a sua altura de 60 côvados, e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e com uma de madeira nova. A despesa se fará na casa do rei, da casa do rei. Demais disso, os utensílios de ouro, de prata da casa de Deus que Nabucodonosor tirara do templo que estava em Jerusalém, levando-os para a Babilônia, serão devolvidos para o templo que está em Jerusalém, cada utensílio para o seu lugar, e serão recolocados na casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador da além do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Arfasaquitas, que estáis para além do rio,
Retirai-vos para longe dali, não interrompais, aleluia, a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haver de fazer a estes anciãos dos judeus para reedificarem esta casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos do rei, dos tributos da além do rio, se pague pontualmente a despesa a estes homens, para que não se interrompa a obra. Também se lhes dê dia após dia, sem falta, aquilo que se houver omisso, ou seja, que eles necessitam, novilhos, carneiros, cordeiros, para holocaustos ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, para oferecerem sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e dos seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que alterar este decreto, uma viga se arrancará da sua casa, e que seja ele levantado e pendurado nela, e que da sua casa se faça um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe todos os reis da terra que se estenderem a mão para alterar o decreto para destruir esta casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto que se execute com toda a pontualidade. Então o rei Dario ali confirmou o decreto de Ciro, para que o templo fosse reconstruído. Então Tatenai, o governador da além do Eufrates, e Sater-Bozenai e os seus companheiros, assim o fizeram pontualmente, segundo decretaram o rei Dario, e os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando, em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e terminaram o segundo mandato do Deus de Israel, segundo o decreto de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se a casa no dia 3º do mês de Adar, e no 6º ano do reinado do rei Dario. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e os restantes dos exilados celebraram com regozijo e dedicação dessa casa de Deus. Para a dedicação dessa casa de Deus, ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, para a oferta do pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram os sacerdotes e os seus turnos, e os levitas nas suas divisões, para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. Os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e os levitas se tinham purificado como a um só homem, e todos estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para que todos os que vieram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos, para si mesmo. Assim comeram a Páscoa dos filhos de Israel, que tinham voltado do exílio, e todos os que, unindo-se a ele, se haviam separado da imundícia dos gentios da terra, para buscarem ao Senhor, o Deus de Israel, celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias, com regozijo, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Aleluia! Então, mostrando aí eventos relacionados à reconstrução do segundo templo. Então, o primeiro templo, o templo de Salomão. E o segundo templo é chamado de o templo de Zorobabel. Foi aquele que Ageu disse que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Amém? Deus abençoe. Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.